É o nosso encontro do esporte que nesse segmento separou para você um assunto que está muito na moda, especialmente essa semana aí. Se falou muito com a derrota do Internacional, se falou nessa questão da medicina esportiva, que teria indicado em alguns momentos para o Internacional usar um time reserva. Isso foi muito discutido essa semana, mas não foi por isso, e não foi só por causa disso, que eu estou trazendo hoje no Encontro do Esporte a doutora Natália Figueiredo, que é médica do esporte e que tem realizado aí um trabalho direto com o atletismo da Sojipa e com o meu amigo Arataca. Esse é o nosso foco da entrevista, mas, claro, a gente vai abordar essas questões também desses exames médicos mais modernos que apontam ou não uma provável deficiência física de um atleta. Esse e muitos outros assuntos com a doutora Natália, que é lá de Salvador, soteropolitana, né? E está aqui fazendo um estágio, também um trabalho junto com o Dr. Félix no CIMI, que nós vamos abordar em outro segmento do nosso programa, mas está aqui também com o Inter, com o Dr. Crescente. Então a Natália veio para conhecer o nosso esporte, tanto do lado profissional, como do atletismo e o amador também lá por parte da Sojipa. Tudo bem, Natália? Obrigado pela presença. Obrigada, Léo. Boa tarde, primeiramente. É um prazer estar aqui participando de um programa que é bem direcionado ao esporte e ao amador, que eu acho que é muito carente nessa área. Então, assim, muito obrigada pelo convite também. Nós aqui agradecemos. E eu já te pergunto, então, como é que tu viesse parar aqui em Porto Alegre para desenvolver, né, esse trabalho lá com o meu amigo Arataca, também com o Dr. Luiz Crescente no Internacional e com também meu amigo Félix Drummond lá no CIMI. A medicina esportiva é um segmento que cresceu muito hoje. E você veio se especializar aqui, é isso? Assim, na verdade, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Ah, por que você deixou Salvador, verão, o tempo todo, veio morar no Rio Grande do Sul? Pegar esse friozão aqui. E pegar Até em esse dezembro faz frio. Não, em dezembro agora, você vê essa semana toda louco o tempo. Então é o seguinte, na verdade, quando eu me formei em medicina, eu vim fazer a medicina do esporte, que não tem em muitos estados. Apenas 2 estados do Brasil que têm essa residência. Então, só São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, eu tive que me mudar para cá. E passei 3 anos aqui, estou acabando agora, estou no R3, que seria o residente no 3º ano, e me fazer essa especialização nessa área da medicina do esporte. Então, foi por isso que eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul. Comecei em Caxias, é uma parceria do Hospital Mãe de Deus com a UCS de Caxias do Sul. E aí a gente faz a residência que são 3 anos de residência, né? Legal. Bom, e como a gente disse, é um segmento que está crescendo muito, né? Por exemplo, conhecesse o Dr. Luiz Crescente, que também é professor da Faculdade de Sojipa, né? E ele que te indicou lá para fazer esse trabalho junto ao atletismo. O atletismo é uma área que tu realmente gosta e tem afinidade? Isso. Como o Crescente era professor, professor da Sojipa, né? Léo e Felipe Arataca convidaram ele a fazer esse projeto piloto com o atletismo. Primeiramente, são 6 atletas, os atletas que têm mais chance de chegar a uma Olimpíada, e depois esse projeto vai ser expandido para os outros atletas. E, então, o Crescente me indicou por ser residente, por ter um treinamento melhor e por ter um pouco mais de tempo do que ele é muito ocupado. Bom, mas também o médico hoje, então, ele não trabalha mais apenas nessa questão de o atleta lesionou, manda para o médico para ele tratar. Agora, a medicina é muito mais preventiva do que realmente chegar lá e fazer esse trabalho depois que já aconteceu. Claro, óbvio, isso também vai acontecer, mas a medicina já tenta trabalhar com a prevenção, né? A medicina do esporte é uma especialidade preventiva. Primeiramente, ela é preventiva, lógico. O atleta se lesionou, a gente vai tratar. Mas o nosso foco é prevenção de doença, prevenção de lesão. Então, assim, Como é que isso acontece, Nath? Primeiro, a gente tem, no caso de... Existe vários tipos de lesões. Lesões ósseas, musculares e as outras, né? Lesões cardíacas. Falando em atleta de alto rendimento, o que mais nos preocupa seria a lesão muscular e lesão óssea, que seria o que deixaria ele afastado um tempo das competições, dos treinos. Como é que se previne isso? Então, a gente tem alguns marcadores bioquímicos que durante as competições, os treinos, a gente vai seriando. E quando a gente vê que esses marcadores deram saltos muito grandes ou estão muito diferentes do que é o normal do atleta, a gente tem um alerta ali. A gente diz,
tem alguma coisa aqui, vamos segurar um pouquinho o treino, vamos deixar um pouquinho mais de descanso para ele, dar um repouso maior. Que aí vocês podem ver se as enzimas, se eu estiver errado, por favor, me corrija, né? Então, essas enzimas que são as malditas, entre aspas, do esporte. É melhor a gente chamar de marcadores bioquímicos, porque tem algumas que não são enzimas, tipo a ureia, a creatinina. Então, assim, não se encaixam em enzimas, entendeu? Então, generalizamos como compostos ou marcadores bioquímicos. Bom, então vamos entrar num tema que essa semana foi bastante polêmico. Aí tu também faz um estágio no Internacional, conhece a realidade aqui já dos clubes e viu que o Internacional recebeu diversas e inúmeras críticas por ter poupado o seu time titular em muitos jogos, muitos mesmo. E não só por causa dos marcadores bioquímicos que a gente falava aqui, também era uma questão de planejamento técnico e tático da comissão técnica, mas também entraram esses marcadores. Isto realmente hoje é fato determinante, apareceu a chance realmente da lesão, ela é muito grande. Em que percentual, Natália? Olha, quem decide se o atleta vai jogar é o técnico. A gente orienta o técnico, diz, olha, o atleta está com marcador alto, vai lesionar. Mas se aquele atleta é uma peça principal do time, é lógico que o treinador, às vezes, vai optar por não poupar. E aí ele não poupa e coloca. Às vezes acontece lesão, às vezes ele dá sorte de não ter. Então, assim, a gente, médico do esporte, não tem como vetar 100%, sabe? Mas a gente diz, a não ser que seja um atleta de maratona, algum competidor que jogue para ele, que não seja em equipe. A gente diz, olha, para um atleta individual, segura aí seu treino, porque vai lesionar. Aí ele até opta, né, por segurar ou não. Mas esse do time, do Internacional, por exemplo, algumas vezes o Roth disse, não, ele vai jogar. Outras vezes ele disse, não, tudo bem, dá para segurar? Segura. A gente tem outra opção aqui, a gente pode colocar esse reserva que também é muito bom, que tem chance de jogar. Então, assim, é muito de uma interação, comissão técnica, departamento médico, sabe? A equipe multidisciplinar. Isso, a equipe multidisciplinar, porque tem o pessoal da fisioterapia também, da nutrição, que nos ajuda muito nisso. Então, não dá para esquecer eles. Olha, Natália, até eu acho que a medicina do esporte avançou muito, muito. Esses exames, eles não são, com certeza, eles não são invenção da cabeça de nenhum médico, né? Isso é fruto de anos e anos de estudo até se chegar a esses parâmetros que existem hoje. E aí, claro que a pressão do futebol, pelo resultado, e todo mundo cobra, nós da imprensa cobramos e queremos o resultado. A gente vê que realmente alguma coisa houve que não foi na questão médica, porque o Inter chegou inteiro. Então, realmente, se a comissão técnica seguiu esses passos determinado pelos médicos, foi muito bem, porque o Internacional chegou 100% lá. Agora, a questão técnica, e aí não é a parte da Natália, a questão técnica e tática é outra coisa. Se o Inter poderia ter jogado mais, talvez, penso eu, que até poderia ter jogado um pouco mais, não ter poupado tanto, assim, mesclado mais, como a própria Natália falou, aí sim poderia se chegar a uma crítica. Mas realmente é uma coisa que aí mexe com a paixão, né? Mexe com os resultados e com outros interesses, inclusive econômicos, que hoje envolvem o futebol, né, Natália? Não, com certeza. E o gaúcho, o torcedor gaúcho cobra muito que seu time esteja sempre o time titular em campo. O Bavi é assim também? No Bavi é assim também. Não tem como fugir. É paixão e é paixão. Né? Tá certo. Bom, nós estamos conversando com a doutora Natália Figueiredo, que é médica do esporte, está fazendo essa residência aqui no Rio Grande do Sul, ela que é de Salvador, e está realizando um trabalho junto ao atletismo da Sojipa. Bom, eu queria te perguntar agora quais são as lesões que são mais recorrentes, especialmente no atletismo e lá na Sojipa, que tu tens encontrado nesse teu trabalho. É claro que o atletismo tem diversas modalidades e cada uma com a sua característica, né? O arremesso de peso tem uma, aquele que corre tem outra, né? E que características você tem encontrado também, né, especificamente nessa equipe da Sojipa? Falando no atletismo, a gente pensa logo em corredor. Eu acho que é o primeiro esporte que vem na cabeça da gente. Então, assim, falando especificamente de maratonistas, tanto masculinos quanto femininos, a gente pensa muito em lesão, tanto muscular quanto óssea, como eu repito, como eu falei anteriormente. Então, assim, as lesões por estresse são
muito frequentes mesmo, porque os corredores, eles, por correrem muito, impacta muito o osso da perna, então são muito frequentes. E às vezes... Nós leigos pensamos que o cara da corrida vai lesionar primeiro o músculo, né? Não necessariamente assim. Não necessariamente assim. Tudo vai depender do treinamento dele, do nível de estresse que ele se encontra, então uma série de fatores, da alimentação. As mulheres, a gente tem uma preocupação especial, principalmente as corredoras, que é uma tríade, chamada tríade da mulher atleta, que cursa com falta de menstruação, que a gente chama de amenorreia. É um distúrbio alimentar de início, né? As mulheres ficam preocupadas com a estética e com a performance da corrida, então elas precisam ser leves, e aí elas comem menos, e aí começam a apresentar tais problemas. A amenorreia, e algumas cursam com osteoporose, que também podem levar mais às fraturas por estresse. São fraturas que são, digamos que, o osso racha, ele não quebra para colocar gesso, mas ele racha, então sente dor toda vez que a pessoa for pisar no chão com impacto. Aí tem que parar e imobilizar. Não precisa mobilizar, só precisa diminuir o treino e fazer fisioterapia e outras coisas, não precisa imobilizar, que não é uma fratura que deslocou, com risco de lesão, de deslocamento. Qual é a modalidade do atletismo que mais lesiona? É a corrida também? É uma das que mais lesiona. A corrida, realmente... E o peso, por exemplo, que tem que fazer um esforço enorme com a questão do ombro. É normal a luxação aí também? Encontramos muita luxação no ombro nesses atletas e muita síndrome do impacto também, que é o osso batendo com outro osso. Então, impacta e pode causar uma artrose ali. É bem provável que esses atletas no futuro cursem com artrose mesmo do ombro, aquela crepitação, aquela dor, quando se aposentarem. Tá certo. Bom, nosso tempo está chegando ao final, parece que a gente está conversando há um tempão, mas foram poucos minutos em TV, infelizmente a gente não tem o tempo que a gente gostaria para colocar, mas já fica o convite aqui para a doutora Natália Figueiredo voltar aqui uma outra oportunidade, a gente escolhe mais um outro assunto e vamos falar mais aí sobre essa questão da fisiologia do esporte, que é muito recorrente hoje. Já falamos aqui do assunto internacional, ela conhece um pouco da realidade do internacional e demonstrou aqui que existem estudos científicos que comprovam que realmente o atleta, através de exames, pode ter uma indicação de uma lesão. E claro, falamos do nosso atletismo da Sojipa. Alô, Arataca, um grande abraço. Léo Ribas, Luciane Dambacher e toda a equipe lá, o Felipe, um grande abraço para todos vocês da Sojipa. Obrigado, Natália, pela presença aqui no Encontro do Esporte. Foi um prazer, Léo. Estou à disposição para precisar. Tá certo. De nada, um abraço. Natália Figueiredo, médica do esporte, tá certo? Fazemos um intervalo, voltamos em seguida com muitas outras atrações.